Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, a festa de hoje, esta domingo, dentro da oitava de Natal, continua a alegria da festividade do nascimento de Nosso Senhor. Esta alegria profunda, íntima, inteiramente espiritual. Mas também destaca, hoje, nesta apresentação no templo, apresenta já o exemplo que deu Nosso Senhor de sacrifício, de abnegação, de humildade, de paciência, de obediência à lei. Cristo precisa de um corpo para fazer tudo isso. Precisa de um corpo que estivesse ao serviço da sua grande missão da redenção das almas. Eu gostava hoje de tratar de uma questão que trata também São Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. Fala dos defeitos de Cristo. Defeitos. A palavra é tal qual, defeitos de Cristo. Em português acho que seria melhor falar de falta de perfeição ou de carência, de limitações que Cristo quis tolerar na sua humanidade para o bem das nossas almas. E então diz que era conveniente que o Filho de Deus assumisse um corpo sujeito às fraquezas e às deficiências humanas por três motivos, por três razões. Primeira, porque o Filho de Deus, tendo assumido a carne, veio ao mundo para satisfazer pelo pecado do gênero humano. A finalidade da encarnação era oferecer a sua vida, o seu corpo, na morte, para a redenção das nossas almas. Então, era preciso assumir a pena devido ao pecado. E para isso, precisava do seu corpo. O sofrimento era como o homem que ia padecê-lo. É por isso que cita o profeta Isaías. Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Fomos curados graças às suas chagas. Primeiro motivo é da conveniência ter um corpo, o facto de satisfazer por nós. Segundo motivo, fortalecer a fé na encarnação. Para nós é curioso, mas jovem, nos primeiros séculos, quem dissesse que o corpo de Cristo era falso, era uma aparência, era um corpo fantástico. Não era um corpo humano. Houve quem afirmasse isso. Então a Igreja teve de definir em que consistiu a encarnação, isto é, a assunção de um corpo humano tal como nós temos. Então, o facto dela ter também as fraquezas e deficiências mostra a realidade da sua natureza humana. Aniquilou-se, diz São Paulo aos Filipenses, aniquilou-se a si mesmo assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e a morte da cruz. Então, o primeiro, o facto de satisfazer pelo pecado do homem. Segundo, fortalecer a fé na encarnação. Terceiro, o mais simples para nós, que é o facto de lhe dar-nos, através da humanidade, o exemplo na prática das virtudes. Em particular, a paciência, suportando virilmente os sofrimentos e as misérias humanas. Então cita também São Paulo: considerai, pois, atentamente aquele que sofreu tantas contrariedades dos pecadores e não vos deixeis abater pelo desânimo. Olhando para Cristo, nós temos de ter a mesma paciência que Ele manifestou conosco. Não vos desanimeis, não vos deixeis abater pelo desânimo. Então, razões, conveniências desta assunção. E digo bem, assunção. Deus não contraiu estes defeitos. Nós contraímos defeitos no sentido em que, involuntariamente, temos as perfeições e os defeitos dos nossos pais. Um filho não decide o que vai receber dos seus pais. Contrai defeitos e qualidades. Cristo não contraiu estes defeitos como se fosse uma herança fatal, consequência do pecado. Não. Ele assumiu estas deficiências livre e espontaneamente. Porquê? Porque facilitava, precisamente,
estas razões de mostrar a nossa redenção. Mesmo assim, não assumiu todas as fraquezas. Deus escolheu quais? Os que não eram contrárias, as que repunhavam a sua plenitude, a sua perfeição de ciência e de graça. Isto é, Cristo não podia, pela sua impecabilidade, não podia aceitar ignorância. Não podia aceitar uma inclinação para o mal, como nós temos. Ele não esteve nunca inclinado para o mal, nunca teve dificuldade para praticar o bem. Então, Deus não quis tudo aquilo que seria contrário à perfeição da sua ciência e da sua graça. Deus também não aceitou tudo o que envolveria uma certa desordem moral. Nós temos defeitos que são consequência dos nossos pecados. Estamos a fazer penitência já por causa dos nossos pecados. Deus não podia aceitar tudo aquilo que seria sinal de uma vontade desordenada, de uma vontade culpada. Tudo isto também fica fora da sua santidade. É inconveniente. E depois também tudo aquilo que seria indigno da pessoa de Cristo. Há certas coisas, certas doenças, São Tomás dá o caso da lepra, da epilepsia e outras enfermidades, que seriam contrárias à simples dignidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou aquilo que é consequência, diz como exemplo, de uma alimentação desordenada. Nós poderíamos dar o exemplo hoje, não São Tomás, de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Não, isto era indigno da pessoa de Cristo. Então isto fica afastado. Porquê? Porque o corpo de Cristo foi formado pelo Espírito Santo, era um corpo perfeito. O corpo do Nosso Senhor nunca teve dor de cabeça, nunca teve um constipado, nunca teve qualquer doença física ou moral. Não existiu para Nosso Senhor o desânimo. Não existiu para Nosso Senhor qualquer tipo de doença que hoje é tão frequente. Não existiu. Tinha um corpo perfeito. O que assume são os defeitos, então, comuns, não degradantes, que não vão ser objeto depois da crítica dos outros. Diz João Damasceno, se ele tivesse aceitado um defeito de ciência ou de graça, ou também lepra, cegueira ou qualquer outra coisa assim, parece que a dignidade de Cristo ficaria diminuída e daria aos homens a ocasião de denegri-lo. Então, tudo o que fosse contrário, repunhasse a sua missão ou ao seu propósito, Deus não assumiu. Deus o que assumiu foi precisamente as deficiências, os defeitos comuns a todos os homens. Do ponto de vista físico, a sede, a fome, o frio, o cansaço também é próprio de um homem. Não é contrário à sua dignidade. Deus santifica o nosso sono, Deus santifica as nossas forças através do seu exemplo. E mesmo também, do ponto de vista da sua alma. Isto é o que nós chamamos as paixões. Não num sentido moral, num sentido psicológico. Como é a tristeza, como é o temor. Cristo também aceitou estes movimentos que são no sentido anímico, no sentido dos fenômenos emocionais. Cristo os aceitou, mas sempre controlados. É a grande diferença conosco. Nós temos esta reação da nossa sensibilidade, mas sempre sem controle, desproporcionada. Não dominamos as nossas reações puramente anímicas. Não as dominamos. Cristo, sim, sempre perfeitamente orientadas para o bem e sempre controladas pela sua razão. O temor nunca ultrapassou. O temor no Senhor nunca o dominou. A tristeza em Cristo nunca foi uma tristeza que o Senhor não controlasse. Esteve ao serviço da sua missão. Defeitos que Cristo assumiu pelo nosso bem. A conclusão é bem simples. Cristo é perfeitamente Deus, mas Cristo é perfeitamente homem. Isto é, tem uma natureza divina, mas tem também possuir uma natureza perfeitamente humana. Perfeitamente humana. Foi homem como nós somos homens. Ele teve
um nascimento humano. Ele teve uma genealogia humana. Ele possui um corpo e uma mente humanos. Isto é, aprendeu a pensar, a julgar, a reagir como nós todos o fazemos. Entrou no nosso interior para mostrar-nos o caminho a seguir. E um grande mistério de Cristo, estas duas naturezas, humana e divina, ambas completas, ambas incapazes de se misturarem e também impossível de serem separadas. O grande mistério destas duas naturezas coexistentes na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Para que, mais uma vez, como disse ao Pablo, convinha que ele se tornasse em tudo semelhante aos seus irmãos, para ser um pontífice compassivo e fiel no serviço de Deus, capaz de expiar os pecados do povo. Por isso, porque ele mesmo sofreu e foi tentado, é que pode socorrer aqueles que são tentados. Entrou na nossa psicologia e sabe quais são os nossos problemas, as nossas tentações. É capaz de dar-nos solução porque ele próprio viveu tal como nós vivemos. Quem foi a primeira a contemplar este grande mistério da encarnação? Nossa Senhora. Foi ela quem olhava para esta menina, para esta criança, e descobria nele o nosso Criador, o nosso Redentor. E não só isso, São Luís Maria de Montfort diz que Nosso Senhor glorificou a sua independência e majestade dependendo desta amável Virgem na sua conceição, nascimento, apresentação no templo, na sua vida oculta de 30 anos e até na sua morte. Foi ela quem o amamentou, nutriu, sustentou, criou e sacrificou por nós. O admirável, continua o santo, o admirável e incompreensível dependência de um Deus. Jesus Cristo deu mais glória a Deus Pai pela sua submissão a Maria durante 30 anos, deu mais glória a Deus pela sua submissão a Maria durante 30 anos, do que lhe teria dado se convertesse toda a terra, operando os maiores prodígios. O quão altamente glorificamos a Deus quando nos submetemos para lhe agradar a Virgem Santíssima, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Isto, chegar a Cristo nosso Senhor, através da sua humanidade, e chegar também através de Nossa Senhora. Então é a graça que nós temos de pedir neste domingo da apresentação no templo. O Evangelho é esse. Este menino será posto como causa de ruína e ressurgimento de muitos. A graça que nós temos de pedir a Maria, precisamente que Nosso Senhor não seja para mim causa de ruína, causa de escândalo, mas que seja para mim realmente causa de ressurreição, causa de mérito para a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.